Fala galera, tudo bem? Sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e nós vamos falar aqui agora sobre algo que acabou de acontecer, que é a decretação de intervenção federal no Distrito Federal. Primeira coisa que eu te peço é, curte aí esse vídeo, faça a inscrição no canal. Eu estou sempre aqui falando de direito constitucional para os meus alunos, para os cidadãos de uma forma geral e tentando ser o menos jurídico possível para que as pessoas possam entender o que acontece muitas vezes. Então vamos lá. O presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 10, ele tem competência privativa para decretar e executar uma intervenção federal. Primeira coisa que nós precisamos entender, o que é uma intervenção federal? Nós precisamos observar que os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, eles têm autonomia. Quando eu falo que eles têm autonomia, isso acontece em virtude da nossa forma de Estado, que é a federação. Eles têm poder, mas eles têm um poder limitado. Só quem tem poder ilimitado é quem tem soberania, no caso a República Federativa do Brasil. Então quando eu falo que esses entes eles têm autonomia, significa que eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Só que o que aconteceu hoje? Começamos ali a ver uma manifestação em virtude da insatisfação de alguns, e isso acabou excedendo e muito o bom senso, a razoabilidade, e chegamos a ver crimes sendo ali ocorridos diante dessas manifestações. Invasão de órgãos públicos, invasão do Congresso, agressão a policiais em algumas situações, alguns vídeos que já foram veiculados aí. Então, em virtude dessa situação totalmente atípica e para por fim a esse grave comprometimento de ordem pública, o presidente da República, então, com base no artigo 34, inciso 3º, ele vai lá e decreta uma intervenção federal. Professor, quando acontece essa intervenção, significa o quê? Quer dizer que agora o Lula, o interventor, toma conta do DF? Não, vamos devagar. Essa intervenção federal, ela foi feita na segurança pública. Se você pegar o decreto de intervenção, ele vai lá discriminar, inclusive o artigo da Lei Orgânica 117, salvo engano, o qual ele vai fazer a intervenção. Então, significa que amanhã o Ibanez continua deliberando questões de saúde, questões de educação, mas na segurança pública do Distrito Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, a ordem ela não vai mais ser emanada desse governador, dessa autoridade que tomava conta aqui no DF. Agora eles precisam obedecer, eles estão subordinados ao interventor que foi nomeado então pelo presidente nesse decreto de intervenção. Então, mais uma vez eu reitero, os órgãos do DF eles continuam agindo normalmente. Entretanto, os órgãos de segurança pública, a partir de agora, eles devem obediência, eles devem respeito ao interventor. Então, se antes tinha uma ordem de um comandante geral, de um governador, agora você tem que obedecer à ordem, então, desse interventor. Agora, o que eu preciso sempre destacar é que a intervenção federal nunca pode ser tida como regra. Ela sempre será uma medida excepcional. É tanto que o texto da Constituição fala que a União não intervirá nos estados DF, exceto em alguns casos. Dentre eles, no caso de, por fim, a grave comprometimento de ordem pública, que foi o que nós vimos hoje. Beleza? Então, eu estou tentando aqui ser o mais objetivo possível. Segundo ponto, quando eu decreto uma intervenção, eu preciso especificar algumas coisas. O interventor, a abrangência, até porque a intervenção ela sempre vai ser uma medida temporária. Eu não posso tomar de forma perene, de forma definitiva a autonomia do ente. Eu só posso tomar temporariamente. Por isso que o decreto ele fala que ele vai então ter abrangência até dia 31 de janeiro. Beleza? Então, cuidado, pessoal. Intervenção federal é quando o ente maior toma provisoriamente a autonomia de um ente menor, medida totalmente excepcional, para que de alguma forma ele possa resolver algum problema ali, e nesse caso nós vimos o problema que aconteceu hoje, Então o presidente entendeu que o DF não tomou as medidas cabíveis, as medidas necessárias, por isso então foi decretado a intervenção federal, beleza? Tentei ser o mais objetivo possível aqui para que vocês entendam, Tem alguns achando que o Lula vai tomar conta do Distrito Federal, não é bem assim. A intervenção nesse caso ela acontece apenas na segurança pública, e é a primeira vez que nós estamos vendo isso acontecendo no DF, Nós vimos um caso no Rio de Janeiro, e é a primeira vez que nós estamos vendo, justamente porque isso é uma medida excepcionalíssima, é a última rácio. Você tenta de tudo para não intervir. Quando entende que não tem mais jeito, então você vai lá e faz isso. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!